Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de aula a respeito da matemática financeira e agora iremos discutir a respeito dos tipos de risco dessa unidade de aprendizagem do catálogo Saga. Então, o primeiro exercício diz o seguinte: as fontes de risco podem ser diversas e afetar um investimento de forma individual ou combinada. Entre as fontes está o risco econômico, sobre o qual é verdadeiro afirmar o quê? Pessoal, nós já vimos que o risco econômico ele também é chamado como risco de negócio e ele está intimamente ligado à atividade principal de um determinado negócio e à sua capacidade de gerar resultado ante a função financeira. Então, em outras palavras, consiste no grau de incerteza associado a um possível rendimento de um investimento e a sua capacidade em pagar os retornos prometidos ou também esperados. Então, esses estariam os juros, o valor principal e também os dividendos, que seriam devidos aos investidores, que afetam tanto os sócios quanto detentores das dívidas dessa determinada empresa. Então, entre essas afirmativas, a que mais se relaciona com essa afirmação que eu acabei de explicar é a alternativa C. Consiste no grau de incerteza associado aos rendimentos de um investimento e a sua capacidade em pagar os retornos prometidos ou esperados. Exercício 2. Já o risco financeiro é um conceito bastante amplo, relacionado com várias outras questões e que possui relação com o grau de incerteza do pagamento atribuível à composição de passivo e patrimônio líquido, usado no financiamento de um negócio. Com isso, nós podemos afirmar o quê? Nós sabemos que quanto mais dívidas a empresa possui, maior será a sua necessidade de geração do resultado financeiro, para que ela seja capaz de honrar seus compromissos, né? Pagamentos de funcionário, pagamentos dos fornecedores, etc. Logo, quanto maior for a proporção de dívida utilizada para o financiamento de uma empresa, maior será o seu risco financeiro. Logo, a nossa alternativa correta é a letra D, porque quanto maior for a proporção da dívida, maior será o risco financeiro relacionado. 3. Está relacionado ao não pagamento de uma obrigação na data acordada por uma das partes integrantes de um contrato ou operação. Essa definição corresponde a qual dos riscos apresentados? Está relacionado ao risco de crédito, porque é a possibilidade, em um contrato, uma das partes não cumprir com as obrigações assumidas. Então, isso refere-se ao risco de crédito. A 4 é um complete. Então, o ambiente de risco é bastante complexo, sendo composto por diversos tipos de risco. Entre esses está o risco do poder de compra, também conhecido como risco de inflação. Porque é a inflação que vai falar que às vezes você tem um aumento generalizado dos preços e você tem uma queda do seu poder de compra. O que antes você comprava com R$ 100, devido ao aumento da inflação, você não consegue comprar a mesma quantidade de produtos ou adquirir a mesma quantidade de serviços com esse mesmo valor de capital. Então já começa com a inflação. Logo, não é essa aqui e não é essa aqui, ok? Possuindo forte relação com a flutuação de preços. Afinal, quanto mais alto estiverem os preços, menor será o poder de compra. Então, a alternativa que representa essa nossa afirmação é a letra D. E o exercício 5 diz: possui relação com a incapacidade de liquidação de um investimento em tempo conveniente a um preço razoável. Qual tipo de risco? É o risco de liquidez, porque conforme nós já vimos, quando ele acontece, o investidor pode levar muito mais tempo do que o desejado para transformar o investimento dele em dinheiro, como por exemplo vender um imóvel, e para fugir dessa situação ele pode decidir vender o imóvel por um preço menor do que o pretendido para reduzir o tempo, mas ele acaba também comprometendo a manutenção desse preço, porque ele tem que fazer uma liquidez para ele conseguir obter pelo menos um pouco de lucro financeiro em menor período de tempo. E o desafio fala o seguinte: Reginaldo acaba de desligar-se da empresa em que trabalhava há muitos anos por meio de um programa de demissão voluntária. Sua rescisão foi bastante expressiva e ele está vendo a situação pelo lado positivo. Tem um bom capital à disposição para investir. Então realizou uma breve pesquisa e chegou a 3 alternativas possíveis que parecem boas oportunidades. Então olha só, a opção A, ele abrir o seu próprio negócio, o que sempre foi um sonho de Reginaldo, ser o seu próprio chefe, aproveitando que com a inflação sob controle, os preços estão baixos e o consumo no geral está aquecido. Ou opção B, emprestar dinheiro para conhecidos mediante a cobrança de juros, o famoso agiota, o que seria bom para todos. Os amigos têm acesso a recursos com maior facilidade, sem passar pela rigorosa avaliação de crédito dos bancos, e de vez de pagarem altas taxas de juros para os bancos, eles pagam para Reginaldo. E a opção C é comprar o estoque de uma pequena loja de carros usados,
aproveitando que o dono está se desfazendo do negócio e vendendo eles por um preço bastante atrativo, menor do que a tabela FIP, para depois revendê-los a um preço maior acima dessa tabela FIP. Então você, na posição de consultor de Reginaldo, deve responder a seguinte questão: qual tipo de risco está mais potencialmente envolvido com cada uma daquelas alternativas de investimento por eles apresentado? Então a primeira é a opção dele abrir o seu próprio negócio. Qual que é o risco associado a isso? O risco do poder de compra, porque a inflação ela pode sair do controle, elevar os preços e reduzir o poder de compra, desaquecendo o consumo. E a segunda opção, que era emprestar dinheiro como se fosse um agiota, qual que é o risco associado a isso? É o risco de crédito, porque os amigos podem não conseguir honrar o pagamento do valor emprestado e dos juros acordados. E o terceiro caso é quando ele ia comprar os carros mais barato para depois revendê-los. Tá, então o risco associado é o risco de liquidez, porque ele pode levar mais tempo do que o pretendido para vender os carros. Então aí a FIP continua desvalorizando. E às vezes o valor que ele pagou, ele pode transformar o seu investimento em dinheiro muito tempo depois. Então ele acaba tendo prejuízo financeiro. Então muitas vezes ele acaba tendo que vender por um preço menor do que o esperado para ele poder vender mais rápido. Então esses são os riscos associados a cada uma daquelas possibilidades. E aqui finalizamos a nossa aula a respeito dos tipos de risco. Espero que vocês tenham gostado. Quaisquer dúvidas, basta deixar aí nos comentários, beleza? Um abração e até mais.